Oi, gente, estou aqui no Rio de Janeiro para conversar com um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira. E é uma honra para mim estar aqui ao lado do Agnaldo Silva. Agnaldo, muito obrigada por ter me recebido aqui em sua casa, com tanto carinho, com tanta gentileza. É uma honra para mim estar aqui ao teu lado. Obrigado a você. Eu vou fazer feito Theo Pereira, eu quero saber de tudo. Farei tudo, na medida do possível. Exato. Eu queria saber uma coisa assim. Você nasceu em Carpina, Pernambuco, e como foi a tua chegada para aqui, para o Rio de Janeiro? Como é que tudo começou? Olha, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Eu escrevia desde criança, gostava de brincar de escrever, não imaginava que aquilo fosse uma coisa séria, era uma brincadeira para mim. Aos 16 anos eu já tinha escrito 3 romances, né? E um dia eu conheci um jornalista chamado Newton Faria, que trabalhava no Jornal do Comércio do Recife, e disse para ele, assim, durante a conversa, disse, olha, eu escrevo, eu brinco de escrever, escrevo romances. Ele falou, romances? Eu falei, eu tinha 15 anos. Escrevi 2 e estou acabando agora o 3º. Então ele disse, quando acabar, traz para mim, eu quero ler. E esse romance era um romance chamado Redenção para Jó, Jó da Bíblia, e quando acabei, levei para ele, e 3 dias depois ele me procurou e disse, olha, o seu romance é muito bom, você é um escritor, você não brinca de escrever, você é um escritor e tem que ser publicado. E eu mandei esse livro para o Rio, para uma editora, a editora do autor, que pertencia ao Fernando Sabino, Vinícius de Moraes, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. E 15 dias depois recebi um telegrama, porque na época as pessoas passavam telegrama, isso foi em 1961, né? Recebi um telegrama do Fernando Sabino dizendo, olha, nós vamos publicar seu livro e eu vou aí para assinar contrato, né? E foi assim que tudo começou. Eu assinei contrato, o livro foi publicado 6 meses depois, eu vim ao Rio de Janeiro para o lançamento, conheci figuras míticas que eu achava que nem existiam, do tipo Clarice Lispector, estavam todos lá no meu lançamento. E aí, depois disso, o Samuel Weiner, que era o dono da Última Hora, que era um jornal icônico da época, tinha em várias capitais, ele resolveu fazer a Última Hora do Nordeste, no Recife, onde eu morava. E eles escolheram uma equipe de jovens que soubessem escrever. Eu me apresentei, fui escolhido e virei jornalista, virei repórter. E aí começou minha carreira de jornalista, que durou até 1964, com o golpe militar. A Última Hora foi fechada, eu vim para o Rio, continuei sendo jornalista, até que trabalhei em vários jornais, a própria Última Hora, o Jornal do Brasil, o Globo, que foi onde eu fiquei mais tempo, até que em 1978, porque eu continuei publicando livros, né? E porque eu me especializei em assuntos policiais, estou até lançando um livro agora com as minhas reportagens. Ai, que lindo! Lança quando? Olha, em São Paulo vai ser no dia 18, aqui no Rio no dia 25, mas já está nas livrarias. É um livro que tem as minhas reportagens policiais, quer dizer, uma seleção, né? E mais um texto meu falando daquela época, como era ser repórter policial, ainda mais na época da ditadura. É um livro que me foi encomendado pela editora, mas que eu tive muito gosto de fazer. Mas, como eu estava dizendo, porque eu escrevia e porque era especializado em assuntos policiais, em 1978 a TV Globo me chamou para escrever um seriado chamado Plantão de Polícia, que se passava numa redação de jornal. E aí, por causa disso, eu fui parar na televisão, que não fazia parte dos meus planos, eu pensava que ia ser jornalista até morrer. E, de repente, eu me vi escrevendo a novela das 8 horas, na época, agora é das 9, né? Mas foi difícil para você, porque você trabalhava, ainda continua sendo jornalista, mas essa linguagem da teledramaturgia, como é para você? Como foi naquela época escrever assim e agora? É difícil escrever uma novela, Agnaldo? Bom, na verdade, quando eu fui chamado para trabalhar na TV Globo, eu tinha feito um curso de roteirista, era a única coisa que eu tinha. Mas novela, eu nunca tinha visto novelas, porque eu trabalhava à noite. Eu trabalhava na redação do jornal. Quando eu saía às 11 horas da noite, naquela época a televisão acabava, acho que meia-noite, né, 1h da manhã, não me lembro bem, a televisão acabava, parava, né? Por mais incrível que pareça. Então eu não sabia nada de dramaturgia, não sabia nada de novela. Mas quando me chamaram, eu fui em frente, né? Vamos experimentar. E eu descobri que, como eu tinha me formado, a minha formação básica cultural era o cinema, né? Eu tinha acostumado a ver as coisas por imagem, né? Entende? Isso me facilitou muito. Mas eu acho que eu tinha vocação para roteirista, senão não teria dado certo. Com certeza. Aí, assim, eu fico curiosa em saber uma coisa. Muitas coisas entrevistas que aparecem, eu já pesquisando sobre a tua carreira, mas eu não sei se já te perguntaram isso. Como é a rotina de um autor de novela? Por exemplo,
você tem uma novela para escrever daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. A partir daí você já faz um laboratório. E quando essa novela já começa, você tem que entregar quantos capítulos? Quando ela já está no ar, você escreve quantas horas por dia? Como isso é chega a ser uma rotina ou é uma coisa que vai muito da tua intuição, da tua inspiração? Você não tem um cronograma assim? Como é que funciona? Olha, funciona da maneira mais ordeira, quer dizer, mais programada e planejada possível. Geralmente, quando eles pedem uma nova... Quando dizem, você vai escrever... Eu, por exemplo, só vou escrever em março de 2018, mas eu já estou trabalhando, porque você tem que escrever uma sinopse. É uma coisa que toma tempo, que é a síntese da novela, com todas as tramas, todos os personagens, tudo isso. Essa sinopse tem que ser entregue com muita antecedência, porque é ela que deslancha o processo de produção. Quando a produção começa, tudo que eles têm é a sinopse. É onde eles vão buscar as locações, os cenários, os personagens, tudo isso. Então, a sinopse é o mais detalhada possível, dá muito trabalho ao autor. Eu estou, nesse momento, na terceira versão da minha sinopse, né? Ainda pretendo fazer uma 4ª. Então, mas esse período ainda é um período bom, porque você está escrevendo, mas você não tem um compromisso de entregar, né? Tem um tempo, porque você tem que pensar tudo isso. Mas quando a novela começa, quando você efetivamente começa a escrever capítulos, é como se você estivesse se preparando para uma Olimpíada. Você sabe que vem aí um momento muito rigoroso da sua vida, em que você tem que dar tudo de si, né? Então, você vai acelerando o processo e quando a novela estreia, você entra efetivamente no processo rotineiro, que é terrível. Eu sempre digo que o dia... É um prazer bom. É um prazer bom para quem gosta, eu adoro, né? Então, eu tenho autores que dizem, eu odeio escrever novelas, mas escrevem. Porque, veja bem, eu sempre digo que o dia do novelista tinha que ter 36 horas. Como ele só tem 24, ele está sempre atrasado. Isso é uma angústia terrível, você sabe, você não consegue sair como se diz, do sufoco, né? Você está sempre atrasado, e sempre atrasado, e sempre atrasado. Mas você entrega, pronto, foi aprovada a tua sinopse, aí você entrega daqui a quantos capítulos você tem que deixar já pronto, já para começarem a gravar? Em geral, quando a novela estreia, a gente tem 36 capítulos escritos, já para frente, é 36. Eu, na verdade, tenho mais, mas só entrego os 36 que eles querem. Eu procuro me adiantar o mais possível, porque quando você está escrevendo, quando a novela está no ar e você está escrevendo, você não pode falhar, entende? Você tem que entregar 6 capítulos por semana. Se você não entregar 6 essa semana, falhar 1, na semana seguinte você tem que entregar 7. E é por isso que você vê, às vezes, no jornal, o autor está atrasado, os atores estão reclamando, estão recebendo o capítulo na última hora. Comigo isso não acontece, eu não permito que aconteça. Porque eu trabalho feito um louco para manter a rotina, entendeu? O mínimo de rotina. Então, é um trabalho muito pesado. Geralmente, eu trabalho escrevendo, trabalho de 7 às 18. Você fica de 7 às 18 horas escrevendo a novela? Faço um intervalozinho de 1h30 para descansar, que eu dou uma cochilada, sabe? Porque eu sou muito metódico. Mas volto a escrever. Depois, às 18 horas, eu mesmo preparo o meu jantar, porque um autor de novelas não pode sair de casa sob nenhuma hipótese. Ele tem que ficar em casa, né, porque ele está sempre pensando na novela, sempre ocupado com a novela. Isso de segunda a sexta, ou final de semana, ou pega final de semana também? Em Império, que foi uma novela abençoada, onde tudo deu certo, em Império, durante 8 meses, eu não tive um dia sequer de folga. Eu escrevi todos os dias, entendeu? Todos os dias. Quando a novela acabou, eu estava meio morto, não pude nem festejar, entendeu? Mas o trabalho de escrever novelas é um trabalho não só intelectual, mas é também um trabalho físico. Chega uma idade em que certamente os autores não têm mais condições de escrever, porque você fica ali durante 14 horas no computador. Seus pés incham, né? Você sente, esquece de beber água, os rins reclamam, né? Então chega uma idade que você tem que parar. Eu pretendo escrever mais 2 novelas no máximo, e depois disso vou parar, vou escrever outra coisa, porque parar de escrever eu não vou. Jamais, né? Mas é um trabalho muito árduo. É muito engraçado porque eu dou meus cursos de roteirista, de minhas masterclasses, eu vou dar uma agora em São Paulo, agora em julho, e eu sinto que as pessoas querem ser novelistas pelo glamour. Eles não sabem o que as espera, pois é, que é uma estiva, né? Você é um estivador, você carrega um saco de 60 quilos nas costas durante
8 meses. É verdade. Agora, além disso, você tem que assistir. Além de você escrever, você tem que assistir para ir acompanhando como é que está esse desenvolvimento, né? Sim, isso é de lei. Você não pode deixar de ver a sua novela. Eu, em geral, eu vejo de vez em quando a dos meus colegas, de vez em quando. Mas a minha não, eu vejo todo dia. E eu tenho um problema sério. Eu gosto de ver na hora em que a novela vai ao ar. Eu não gosto de gravar para ver depois. Porque eu acho que na hora em que a novela está no ar, o capítulo da novela, e que tem 60 milhões de pessoas vendo aquilo junto com você, eu acho que para o autor isso passa uma energia muito grande. Se você vê depois gravada, depois que todo mundo já viu, já não tem mais a mesma graça, né? Então eu prefiro ver assim, quando a novela está no ar, com a maquininha do Ibope ali do lado, sim, que é um pavor, né? E aí, depois da novela, quando a novela acaba, eu ligo para o diretor, converso com ele sobre o capítulo do dia, dou dicas sobre os próximos capítulos, essa coisa toda. Então, na verdade, o trabalho acaba às 11 da noite. É essa hora que acaba. E dormir pouquíssimo, né? Pois é, porque eu ainda vou ler um pouco, entendeu? Eu não consigo dormir sem ler antes, é um hábito meu desde que era garoto, desde que era criança. E aí, geralmente, eu vou dormir meia-noite, meia-noite e meia, para acordar às 5h30 da manhã. Por isso eu durmo aquela hora e meia no intervalo, para me refazer, porque senão não dá, né? No último domingo, eu conversei com a Renata Sorrah, que é uma grande atriz e que já fez vários trabalhos seus. E assim, eu assisti uma entrevista com o Guilherme Fontes, que ele ficou marcado também por um personagem que se chamou Alexandre, da novela Viagem, e ele disse que, dentre a carreira de um ator, dentre tantos personagens, se teve um ou dois que marcaram, isso para ele já é uma glória, já é um presente para um ator, ficar na memória, um personagem na memória do público brasileiro. E eu, conversando com a Renata, perguntei para ela a questão da Nazaré, porque ela foi uma vilã que ela foi amada pelo Brasil. Conta um pouquinho da história da Nazaré, desse presente que você deu para a Renata, e fala também sobre o teu perfil de vilãs, que as vilãs elas não são mais 100%, elas têm uma coisa cômica. Conta um pouquinho para a gente isso. Pois é, eu quando crio vilãs, né, eu sempre penso nos desenhos animados. Quer dizer, por exemplo, eu sempre penso naquela coisa do Tom e Jerry, do ratinho e do gato, né? Tudo que o gato quer é destruir aquele ratinho, mas tudo que ele faz dá errado, né? Quer dizer, parece que ele vai conseguir e o ratinho se escapa. Então, eu sempre crio minhas vilãs baseadas nisso. É um jogo de desenho animado, de gato e rato. Ela quer destruir o mocinho, a mocinha, mas tudo que ela faz, quer dizer, o mocinho, a mocinha sempre escapam, e ela tenta de novo, entende? E ela acaba se tornando um personagem engraçado, porque ela é má, mas ela não consegue levar as maldades até o fim, porque a outra sempre leva melhor, né? Eu acho que essa falha nas minhas vilãs, esse fracasso, que é uma coisa própria da natureza humana, né? A gente sempre faz 1000 coisas e acaba não chegando onde a gente queria, né? Eu acho que isso é que os torna humanos, e por isso eles são adorados, né? Porque eles falham e falham, mas não desistem, eles têm a necessidade de fazer o mal, né? Às vezes conseguem, mas provisoriamente, né? Porque o mocinho tem que escapar, né? Eu acho que essa qualidade nos vilões e o bom humor que eles demonstram nessas ocasiões é que faz com que meus vilões façam muito sucesso, né? Essa coisa do ator ter um personagem inesquecível, às vezes é um problema. Por exemplo, quando eu fui escrever Império, a emissora não queria que fosse o Nero, né? Porque o Nero, segundo eles, não era um protagonista, né? Mas eu queria o Nero desde o começo, o Alexandre Nero, o ator. Por que você queria ele? Porque eu senti nele, assim, as características do Comendador. Eu sabia que ele ia me surpreender, ia fazer um trabalho. Mas você escreveu já pensando nele, ou você recebeu um leque de opções e você optou por ele? Não, porque você, na verdade, o autor já escolhe o ator que ele quer para protagonista, entendeu? E eu senti, escrevendo Fina Estampa, que ele fazia um personagem, o motorista, o zoiudo, eu senti que ele daria o Comendador. Ele tinha uma coisa voluntariosa, assim, que eu queria no personagem. Além disso, eu queria que o personagem fosse viril. Era um homem de mais de 50 anos, mas que fosse viril. Ele ia namorar a Marina Rui Barbosa. Então, não podia ser um ator de 65 anos fazendo um homem de 50 e poucos. Eu preferia que fosse um homem de 40 e poucos fazendo um de 50 e poucos, né? E aí insisti muito com o Nero,
Até que um dia eu percebi que tinha que botar para quebrar. Aí divulguei na mídia toda que o Nero seria o comendador, e foi, né? E o Nero, um dia desses, falou sobre isso, quer dizer, ele já fez uma novela depois disso, já 3 novelas passaram depois de Império, quer dizer, essa agora é a terceira, e o comendador, ele não pode sair na rua que as pessoas chamam ele de comendador, é como a Nazaré, a Renata é Nazaré. Renata é Nazaré. Deixa eu só abrir um parêntese. Quando eu vou descer uma escada, eu penso na Nazaré. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu vou segurando no corrimão. Eu dou a síndrome da Nazaré Tedesco. Eu juro, eu não posso ver uma escada. É uma coisa de louco. É o caso do comendador, quer dizer, o Nero até hoje chama ele de comendador. Então, é engraçado você falar isso do personagem que marca a carreira do ator, porque as pessoas agora que eu estou preparando uma nova novela, assim, você vai chamar o Nero? Eu digo, não. E aí, como não? Como você não vai chamar o Nero? Eu digo, eu não vou chamar o Nero, porque eu só chamaria o Nero se eu tivesse para ele um personagem tão grande quanto o comendador. Não adianta chamar ele para fazer um personagemzinho depois daquilo que eu dei para ele, que ele me deu, né? Então, por enquanto, eu não tenho um personagem para o Nero. Certamente terei no futuro, mas tem que ser um grande personagem. Agora eu queria falar um pouco sobre a tua escola, a Escola de Atores Aguinaldo Silva. Como partiu essa ideia? Porque você já ministrava cursos para roteiristas e por que agora é o momento de se criar uma escola de formação de atores? Você partiu de uma inquietação sua, uma necessidade de ver rostos novos. O que é que você sentiu para construir esse projeto? Olha, eu acho o seguinte, que rostos novos não é, porque o que a televisão mais tem são rostos novos. A cada novela eles têm que lançar novos rostos, novos, não é? E eu sinto que a maioria desses novos rostos, eles não estão preparados para o que vem, né? Não estão preparados para o trabalho que vão fazer. São jovens, bonitos, né? E que funcionam diante de uma câmera, mas que não têm experiência de atuar. Então, o que acontece? Muitos desses novos rostos fazem uma novela ou duas e depois somem. Né? E aí vem outros para substituí-los que também não vão vingar, com raríssimas exceções. Eu acho que você preparar os jovens candidatos a atores é essencial. Claro que as emissoras de televisão, com o sistema de produção que é quase em série, quase não, é em série que elas têm não têm condições de preparar. Então joga o garoto ali na arena dos leões e ele que se vire. E como ele não sabe se virar, ele funciona numa novela ou duas porque é bonitinho, mas depois some. Então eu pensei, não custa nada, com a experiência que eu tenho nesse campo de atores que eu acho que podiam ter vingado se tivessem sido preparados para a profissão, não custa nada para mim fazer um curso de atores, de atuação para esses jovens, né? Mas aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu comecei o curso, né, em março desse ano, e quando eu abri as inscrições, apareceram candidatos de todas as idades. Nós temos uma senhora de 80 anos, que resolveu, foi o sonho da vida dela inteira ser atriz, mas a vida levou para caminhos diversos, né? E agora ela resolveu que vai, nem que seja para ver como é que ela resolveu estudar. Então nós temos muitos jovens, temos muitos atores já profissionais que fazem o curso, e temos pessoas que fazem porque são tímidas, querem perder a timidez, fazem porque são executivos e querem ser mais desenvoltos na profissão, e fazem porque tiveram esse sonho de ser atores e não conseguiram concretizar, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque essas pessoas não estão preocupadas se são bonitas, se não são bonitas, sabe? Se vão ser do agrado de algum produtor, se não vão, não. Elas encaram a atuação, ou seja, a arte dramática, como um objetivo em si, por vários motivos. Isso é muito enriquecedor, inclusive para mim. Eu gosto muito de fazer por isso. Agora, para fechar, com chave de ouro, eu sei que você não pode falar ainda da novela, não pode contar nada, mas assim, 2 perguntas. O que é que faz um ator te surpreender? Porque como você escreve uma novela, pensa em um determinado elenco e tem outras pessoas, como a gente falou das caras novas, o que é que faz um ator te surpreender para ele conseguir uma carreira consolidada na televisão? Porque você já escreveu várias novelas e, como você mencionou anteriormente, você disse que faz 1, 2 novelas e depois some. O que é que faz para você, na sua opinião, pela sua experiência, um ator, como diz no Nordeste, vingar?
ficar muito tempo. E a outra é você falar um pouquinho o que é que o público pode esperar dos próximos trabalhos. Mas vamos lá. Então, o que é que faz um ator vingar? Eu acho que primeiro ele tem que ter um rosto, né? Porque a câmera é cruel, né? com as pessoas que não têm um rosto que ela possa iluminar. Isso acontece muito. Pessoas lindas, né? E que chegam ali dentro da câmera somem, né? Porque elas não têm a luz que a câmera reflete, né? Então não adianta. Primeiro elas têm que ter o rosto. Não precisa ser bonito, eu digo, mas precisa ter o rosto. O rosto, por exemplo, vou falar um rosto que é inesquecível, depois de tantos anos de aposentadoria. Heloísa Mafalda. Não era uma mulher bonita, mas ela tinha um rosto. Ela aparecia diante da câmera, você ficava hipnotizado, né? É isso que eu quero dizer. Primeiro, precisa ter um rosto. Segundo, precisa ter truques que favoreçam esse rosto. Precisa saber de que lado ele fica melhor. Ou seja, então tem que ter tudo isso. Mas no meu caso, como autor, o que é que eu espero de um ator? É que ele me surpreenda. Quando eu escrevo, eu imagino o personagem de um jeito, eu imagino que ele fala de um jeito, que ele se comporta de um jeito, que ele anda de um jeito. E aí, quando aquele ator que foi escolhido para fazer o personagem faz do jeito dele e de um jeito que me surpreende, é isso que eu espero. Foi isso que eu esperava do Nero, que ele me surpreendesse, que ele me deixasse assim, então esse é que é o Comendador, entendeu? E ele fez isso, né? Ele fez realmente. Essa é a coisa, é a segunda coisa. E a terceira coisa é a curiosidade. É que o ator seja muito curioso, é que ele observe as pessoas na rua, que ele veja como andam, como se comportam, como falam, que ele leia muito e que ele estude sem parar. O ator tem que estar sempre se reciclando, tem que estar sempre estudando. É uma profissão árdua, igualmente árdua, entendeu? Não é a luz da ribalta só, é muito mais do que isso. Não é só o glamour, né? Então, o que eu espero do ator é que ele realmente encare com seriedade a profissão e nunca pare de aprender. Agora a gente pode esperar ainda em março de 2018. Ai, que tudo! Conta. Não posso falar muito, porque se falar muito, aí aparece outra novela igual. Também tem isso, né? Não me dê ideias, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: durante muito tempo eu fiz novelas que as pessoas chamavam de novelas de realismo mágico, né? Eram novelas que passavam na cidadezinha do interior, geralmente do Nordeste, onde tudo podia acontecer, né? Eu me deliciava escrevendo essas novelas. Até chegar em Porto dos Milagres, que foi no ano 2000, e eu senti que eu estava me repetindo muito. Quer dizer, o público não notava, a emissora não notava, os críticos não notavam, mas eu sentia que eu estava me repetindo, que aquilo não me trazia mais alegria. E eu resolvi reciclar a minha carreira. Escrevi Senhora do Destino, que foi um sucesso, inclusive, porque tinha a Nazaré, que era a grande vilã da novela. E aí eu fiz uma série de novelas urbanas, né, e cariocas. Fiz Senhora do Destino, fiz Duas Caras, fiz Fina Estampa e fiz Império. Em Império é uma coisa engraçada porque o chamado realismo mágico, de uma maneira muito sutil, começou a aparecer. A novela não era uma novela mais realista, ela tinha uma coisa meio mágica, né, aquela coisa dos diamantes, a caverna, não sei o quê. E aí eu pensei, eu acho que eu estou indo por aí. Na minha próxima novela eu vou por aí. Mas eu não tinha muita certeza, até que eu percebi que hoje em dia o que as pessoas querem ver é isso, é o mágico. Você vê Game of Thrones, que é o seriado de maior sucesso, é o que os garotos querem ver. Você pega a lista de livros mais vendidos de ficção, de 10 livros, pelo menos 8 são esse tema, quer dizer, o tema da magia, do mistério, da distopia. Quer dizer, então eu sinto que esse é o caminho, que as pessoas estão querendo, não é fugir, não. É partir para uma outra realidade que não seja a realidade real, né, que eles vivem, né? Mas até o mistério tem a sua lógica, né? Exatamente. Então, tudo que eu posso dizer é que minha próxima novela vai sair do realismo, do urbano carioca e vai voltar à minha cidadezinha do interior, onde tudo acontece e até as vacas voam. Coisa boa. E assim, a gente está ansioso, já estou aqui me coçando todinha, arrepiada, querendo já ver. E dizer, Aguinaldo, que eu estou muito feliz em te conhecer pessoalmente. Agradecer a tua gentileza, o teu carinho em me receber aqui, vim da Paraíba para poder gravar essa entrevista com você. E te parabenizar, porque eu sou tua fã, eu sempre acompanho as novelas e o público nordestino, o público brasileiro, né, tem esse carinho especial por você. Muito obrigada. E eu agradeço muito os seus elogios
E agradeço, nunca paro de agradecer o carinho, esse carinho que você falou, que o público tem comigo e com o meu trabalho, né? Isso é um incentivo muito grande. Eu pretendo ainda escrever quantas novelas as minhas pernas consigam carregar. Vai carregar. E vamos ver o que acontece em março de 2018. Eu não queria encerrar sem falar do meu. Fala. Que chama-se Turno da Noite, que já está nas livrarias, né? E que é um livro assim, que me é muito caro, porque lembra uma fase da minha vida muito importante, que foi a minha fase de jornalista. Eu te agradeço, muito obrigado. É isso aí, gente. Tenho certeza que vocês gostaram dessa entrevista. Até mais.